Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? A Amanda é técnica de enfermagem e mora em Ubatuba. Em maio de 2023, ela teve 2 AVCs, ficou 32 dias em coma e teve uma EQM. Ou, como ela mesma diz, viveu experiências maravilhosas. Vamos conhecer a história dela? Hoje temos aqui também a participação especial do Dr. André Figueiredo, cardiologista que cuida dela. Essa entrevista foi dividida em 2 partes, ambas publicadas hoje, com meia hora de diferença entre cada publicação. Se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Vamos conhecer a história dela? Bom dia, Amanda. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós a sua experiência de quase morte e outras experiências que você ache importante relatar. Também estamos aqui com a companhia do Dr. André de Ubatuba, cardiologista, que foi quem nos apresentou a Amanda e eu o convidei para estar presente também nessa entrevista, para que ele, inclusive, possa também fazer perguntas. Queria dizer que o Dr. André, a Amanda é a terceira pessoa que passou por uma experiência de quase morte, que ele sugeriu que procurasse o canal. Então, eu vou, antes de passar a palavra para a Amanda, pedir para o Dr. André também dar o ar da graça para a gente. Bom dia, Dr. André. Bom dia, Carlos. Bom dia, Amanda. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente, eu criei o hábito de todo paciente meu que passa, relata que teve uma parada cardíaca, que esteve em coma, eu criei o hábito de perguntar se nesse momento teve algum sonho, teve alguma visão. E com isso eu consigo alguns relatos interessantes. E o da Amanda foi um deles que eu achei bem interessante. E aí fizemos esse contato com o canal. Tanto o Dr. André quanto a Amanda moram na belíssima cidade de Ubatuba, né, com praias maravilhosas. E hoje está um dia maravilhoso. Então, vamos lá. Amanda, por favor, a palavra está com você. Peço que você se apresente, nos diga o que você faz e nos conte tudo no maior detalhe que for possível e depois nós faremos perguntas. Por favor, a palavra está com você. Bom dia, Dr. André. Bom dia, Carlos. Me chamo Amanda, tenho 35 anos, mãe de 2 filhos maravilhosos, sou técnica de enfermagem, resido em Ubatuba. Então, vou contar um pouco da minha experiência, que tive. Em meados de 2023, em maio, dia 14 de maio de 2023, eu passei por uma experiência, onde eu tive um AVC isquêmico, Aí me levaram para o hospital. Nesse intervalo, eu estava em outra cidade que não é a minha cidade. Eu fiquei 3 dias internada. Aí então, paralisado do lado esquerdo, perdi a fala, não falava, não andava. E aí veio na minha cabeça, para me voltar para minha cidade. Foi onde eu voltei para minha cidade. Chegando lá, fui para casa da eu costumo dizer minha sogra, eu não tenho ex-sogra, eu tenho família. Foi onde ela me levou, a médica até em casa para me ver. E aí foi constatado que realmente eu tinha tido um AVC. E aí pediu para que eu fosse fazer a coleta no outro dia. E nessa coleta que eu fui fazer, já tive outro AVC, um seguido do outro. Eu tive o primeiro hemorrágico, depois eu tive um isquêmico. Desde então eu não voltei mais para casa. Aí já fui para o hospital, me entubaram, Nesse período que eu fiquei entubada, a luta era constante. Aí você pergunta, Amanda, mas era luta espiritual? Ali foi espiritual. Por que você fala que foi espiritual, Amanda? Porque assim, eu não sentia dores fisicamente. A minha luta era espiritualmente. No final vocês vão entender por quê. Então, nesse período, eu fui transferida para uma cidade chamada Teoflotone. Eu fiquei 12 dias em Medina e depois eu fui transferida para a cidade de Teoflotone, onde eu fiquei internada no Santa Rosália, Ali eu fiquei na UTI, onde o que eles puderam fazer por mim, eles fizeram.
Só que nesse período que eu fiquei 32 dias em coma, entre Medina e Teoflotone, eu vivi experiências maravilhosas, onde eu via meu corpo deitado, né, cheio de aparelhos, e eu fora do meu corpo, conversando como a gente está aqui conversando. Ali eu perguntava, né, e eu sempre ao meu lado tinha um homem de branco, que eu não vi o rosto, porém eu conversava e perguntava, né, para ele, eu tô morta. Ele falava para mim assim, não, você tá apenas descansando. Foi onde eu comecei a questionar, como se eu estou viva, se meu corpo, se eu estou fora do meu corpo, né? Ali eu tive, para mim, que ali era o meu espírito que estava fora de mim, né? E aí eu comecei a pedir, como eu via tudo o que se passava ao meu redor, ouvia os médicos conversar, via o que se passava ao meu redor, porque assim, a minha matéria estava deitada ali, cheia de aparelho, porém o meu espírito estava fora de mim. E eu vendo tudo aquilo, tudo o que acontecia eu via as pessoas que estavam ao meu lado, né, em outros leitos. Então, ali eu comecei, em pensamento, eu comecei a questionar por que daquilo. E aí eu comecei a pedir a morte. Porém, quando eu pedi a morte, esse senhor mostrava a escuridão. E quando eu vi a luz, eu não conseguia alcançar. Aí ele falava para mim assim, ainda não é tempo. Eu passei a entender que o tempo não era o meu tempo, e sim o tempo de Deus. E aqui foi a experiência que eu tive assim na minha vida, posso dizer, maravilhosa. Foi onde eu tive mais próximo, né? Aí você fala assim, Amanda, mas é Jesus Cristo? Eu sentia que era. Eu, Amanda, sentia que era, né? Aí você me pergunta assim, mas durante esse tempo eu ia em outros lugares? Eu passeava no jardim cheio de girassol maravilhoso, né? Sempre ao lado dele, sempre conversando como a gente está conversando. E assim, eu não dormia em momento algum. Eu passeava, eu andava, eu ia em outras áreas o tempo todo. Era a área da UTI e eu ia para outra área como se fosse um campo cheio de jardim. Ali a gente conversava, eu via minha família toda sofrendo, eu via que o sofrimento que elas estavam passando e eu não queria. Então, por isso que eu pedia sempre a morte. Aí, quando, né, me mostrou esse lado, aí eu parei de pedir. Foi onde eu passei a entender que não é a vontade da gente que prevalece, sim a vontade de Deus. Então, ouvi os médicos falar que não tinha mais jeito. E isso foi num sábado. Convocou a minha família, né, para poder estar indo para assinar a documentação, porque o que eles podiam ter feito, falaram para minha família que já tinha feito. Então, os aparelhos chegou a parar, foi dada a notícia que eu tinha partido, chegaram a me levar para fazer os preparatórios, eu tinha uma reação, voltaram comigo para UTI novamente. Então, o que acontece? Nesse período todo, eu virei, acabou, né, que eles falavam, é alarme. Quando o meu aparelho parava, já nem ia. Por conta que eu estava tendo paradas, mas logo em seguida eu voltava. Era como se estacionasse, né? Mas acabou que um dia, no sábado, ligaram para minha família, a minha mãe, né? Para minha mãe estar indo assinar a documentação, porque eu não passaria dali. Isso no sábado. Quando foi no domingo, 7h30 da manhã, eu acordei do coma. Mas é aquilo, né? O paciente está no quadro que eu estava, e melhora é a melhora da morte. Não, aí que foi o engano, foi a melhora da melhora. Para muitos, né, seria o fim, mas para mim estava sendo apenas o começo, né? Então, aí quando foi 7h30 da manhã eu acordei do coma, lembro como hoje, vieram a nutricionista, a fisioterapeuta, a fono, né, conversar comigo, fizeram a extubação e falaram que ia ter que fazer um tráqueo em mim. Só que o tempo todo eu como se eu balançasse a cabeça que não, porém eu não falava ainda, né? E aí lembro como hoje o médico foi passar o plantão, aí falou para outro médico assim, então, doutor, essa paciente até as 14 vem a óbito. Aí eu fiquei sem entender, com a cabeça meio que confusa. Tô viva, vou morrer ou morri? Como é que tá? Né? Porque assim, a paciente tá no quadro que eu estava, de repente acorda. Para eles é a melhora da morte. A gente sabe que na medicina funciona assim. Então, ali eu passei a não entender, né? Por quê que havia falado isso, que eu iria morrer. Mas, enfim.
Nesse período foi feita a extubação, e aí eu fui passando por um processo, né, de retirada da dosagem da medicação, porque para eles ali era o fim. Foi onde o médico deu o laudo que eu não falaria mais, que eu não andaria, né, e que eu ia ficar dependente de uma cadeira de roda e uma cama hospitalar elevada, né, porque eu tinha tido um quadro muito grave. E nesse tempo que eu fiquei em coma, eu fiz uma cirurgia na cabeça. Só que foi uma cirurgia espiritual. Você fala, Amanda, como foi espiritual? Eu posso dizer que foi espiritual. Porque eu tenho cicatriz na cabeça, onde eu falava para minha família, né? Eu escrevia, na verdade, porque eu perdi os movimentos, mas o lado direito ainda tinha um pouco de movimentação. Que eu tinha feito a cirurgia na cabeça. Não. Minha família achava que era alucinação que eu estava tendo. Mas não, eu tinha feito sim a cirurgia. Pergunta para um médico, E por incrível que pareça, quando eu fiz essa cirurgia, o médico que fez a minha cirurgia, ele já havia partido. Ele já havia partido. Então, quando eu falei, né, para minha família quem tinha feito minha cirurgia, eles não acreditaram. Acreditaram um belo dia que eu fui tomar banho e apontei, né, pra minha cabeça. Eu queria dizer, tá inflamado, tá doendo. E aí eles acreditaram que realmente eu tinha feito a cirurgia. Só que quando foi questionar pros médicos, os médicos falaram que não fez cirurgia nenhuma na minha cabeça. Então ali eu presenciei a minha cirurgia, né, na cabeça, como se ele estivesse pregando quebra-cabeças. Ou seja, tirando algo que estava fora do lugar e colocando no seu devido lugar. Eu presenciava tudo isso. Ali fora do meu corpo, vendo a minha matéria, né, deitada, e eu vendo fora do meu corpo. Então, presenciei tudo isso. Então, no sábado, aconteceu que no domingo eu acordei, o médico falou, né, que eu não sobreviveria. Na terça, me mandaram pro quarto, pensei, né, falei, meu Deus, vou morrer em casa agora. Porque se eu não partir até as 14 horas aqui, vou partir em casa. Mas, por incrível que pareça, eu fui para casa, deram um laudo que eu não falaria mais, que eu não andaria. Fui um ponto de interrogação para a medicina, que para muitos eu não passaria dali. Então, com 15 dias, eu comecei a andar, né, com andador, e hoje, graças a Deus, tô aqui. Né? Agradecer a Deus por tudo e dizer que a experiência ela é única. Só quem passa e vive sabe como é maravilhoso ter essa sensação. E digo a verdade, onde eu estava bem. Onde não tinha dor e nem tinha sofrimento. Então é isso. Amanda, muito obrigado por dar esse relato. Nós temos muitas perguntas, com certeza. Eu vou passar agora a palavra para o Dr. André e eu vou pedir para que ele toque a entrevista, tá? Dr. André, assim que faça perguntas, a Amanda responde, aí você faça outras perguntas, dê vazão a todas as suas dúvidas, porque eu também estou curioso em saber quais são as perguntas do Dr. André. Por favor, Dr. André, com a palavra. Ô Amanda, fala uma coisa para mim. Quando você se viu fora do corpo, a sua primeira reação, você se espantou, você achou natural? O que você pensou naquele momento? Em primeiro momento, eu pensei que estava morta, sim, né? Porque eu nunca tinha vivido uma situação assim. Mas depois eu passei a entender que não. Aquilo era uma experiência que eu estava tendo, vendo o meu espírito fora do meu corpo. E você não ficou assustada? Nossa, eu tô tão nova, eu vou morrer. Não, por incrível que pareça, eu não fiquei. Não fiquei assustada. E você falou também que você via visitas entrando, você viu o pessoal da equipe médica, da enfermagem, e você viu alguma coisa estranha? Você tinha vontade de conversar com esse pessoal que ia te visitar, de falar que você estava ali presenciando? Você tentava fazer isso? Você pensava nisso ou não? Não, em momento nenhum eu tentava falar com eles em si, né? Porque ali eu passei a entender que era eu, né? E o homem que sempre estava ao meu lado. Ali eu passei a entender que eu como espírito, porque ali eu estava fora do meu corpo, eu não conseguiria conectar com as pessoas em matéria.
Então ali eu passei a conversar diretamente com ele que estava ao meu lado. E teve alguma situação que você presenciou, que você conseguiu comprovar depois? Alguma coisa que tenha acontecido? Houve fatos, né, que aconteceu comigo quando eu estava em coma, de uma pessoa que foi fazer um procedimento e acabou que não fez como deveria ter feito, e aí quando eu acordei do coma, eu sim falei essa situação e ela foi chamada e foi comprovada, né? E então assim, naquele momento eu sabia que não era alucinação que eu estava tendo. Porque uma coisa é você ter alucinações, outra coisa é você vivenciar aquilo. E eu estava vivenciando, porque eu ouvia tudo que os médicos conversavam com minha família, eu ouvia. Então, assim, Por favor, Amanda, explique um pouco melhor essa situação que você presenciou, porque eu sei do que você está falando, mas quem ouvir só com o que você disse não vai entender. tudo bem. Eu estava no leito, então teve uma enfermeira que ela acabou indo fazer um procedimento em mim, onde deixou cair álcool e me queimar. E ela começava a falar coisas horríveis. Então eu ouvia tudo aquilo. E aí quando eu saí do coma, que eu voltei, eu não verbalizava normal, né? Porque tanto que eu tive que fazer fono. Eu escrevi e contei, né, pra moça do setor o que tinha acontecido, a chefe, e essa moça acabou sendo transferida. Porque, segundo ela tinha me confundido com outra pessoa, né? E assim, eu acho que eu não sei dizer o que possa ter passado pela cabeça dela. Mas assim, acabou que nessa ocasião dela ir fazer um procedimento em mim, deixar álcool cair em mim e me queimar, eu senti dor. Eu senti dor naquele momento, como se estivesse queimando. Mesmo tendo me vendo fora do meu corpo, eu senti dor naquele momento. Então aquilo foi uma coisa que ficou armazenada, né, aqui dentro. E aí quando eu voltei, melhorei, aí eu comuniquei, né, a pessoa do setor responsável e ela foi retirada desse setor. Amanda, e fala uma coisa, e você tentava tocar o seu próprio corpo ou não? Sim, tentava, em todo momento tentava tocar o meu corpo. Eu fazia assim, eu estou morta. Mas eu sentia meu corpo, eu colocava a minha mão assim, ó. Era como se eu fazia assim, mas... Ei, tô morta, não. Você está apenas descansando. Era o que me fortalecia, era ouvir que eu estava apenas descansando. Então, naquele momento eu falava assim, então eu não tô morta, se eu estou descansando, eu não tô morta. Era o que me deixava mais feliz. Ô, Amanda, e é muito comum nas EQMs a pessoa passar tipo como se fosse um filme da vida. Aconteceu isso com você ou não? Como se fosse um telão. Passando na minha frente tudo que eu já tinha vivenciado. Tudo que eu já tinha vivido e passando. É como se fosse um lembrete, né? Lembrando de tudo aquilo que você havia passado. Era um filme, então. Aí passava como se fosse um telão, ele constante assim, ó. Como se fosse um círculo passando, um telão. Aqui no nosso plano físico, a gente acorda, dorme lá, como que era a sua rotina? Que você, pelo que eu entendi, você ficou os 32 dias presenciando tudo. Não tinha pausas? Como que era? Não, eu não dormia. Era o tempo todo ali, ou eu estava dentro da sala de UTI, ou eu estava nesse jardim cheio de flores, como se fossem mini girassóis, passeando o tempo todo e conversando. Então, assim, quando você tá ali, você não tem concepção de quanto tempo você está. Quantos dias você está. Ali não existe... onde eu estava não existia hora. Não era o nosso tempo. Ou seja, não existia o nosso relógio. Porque o tempo todo que eu estava... eu estava... Ou eu estava dentro da UTI, na maioria das vezes era horário de visita que a minha família se encontrava, ou eu estava nesse campo lindo, passeando nesse jardim. E nesse jardim, você encontrou apenas um ser? Você falou que estava do seu lado no quarto da UTI. Nesse jardim tinha mais seres, ou era esse mesmo ser, ou era só você? Como é que era? Não, era só eu só conseguia visualizar só eu e ele só nós dois. E você sentia cheiro? Só das rosas, dos girassóis.
Outra perguntinha, a sua visão? Era 360 graus? Você via frente, atrás? Você via só na frente? Como funcionava? Tudo. Eu via tudo, tudo ao meu redor, tudo. Se virasse, eu via. Se eu olhasse para o lado, eu via. Se eu olhasse para trás, eu via. Satisfeito. Vamos fazer o seguinte, eu vou passar a fazer perguntas, mas eu queria que o Dr. André se sentisse totalmente à vontade a fazer perguntas em cima das minhas perguntas também, porque possivelmente isso vai acontecer, tá? Amanda, muito interessante tudo que você contou. Por você ser técnica de enfermagem, você tem um conhecimento dos procedimentos que tornam todas as suas observações especiais. A primeira coisa que eu queria entender é o seguinte, você falou de uma luta espiritual. Eu ainda não entendi muito bem o porquê que você se refere desta forma. Você pode detalhar um pouquinho? Posso, claro. Então, eu costumo dizer luta espiritual. Por quê? Tempos atrás, anos atrás, eu sempre vivenciava dentro da minha casa. Eu falo porque eu vivenciei. Assim, quando eu ia dormir, eu sempre via vultos, ouvia vozes dentro da minha casa. Ou seja, ali eu sabia que era espiritual. Por quê? Poucos dias antes de acontecer isso comigo, eu fui avisada. Eu fui avisada por uma pessoa que eu não a conhecia. Eu fui avisada por uma mulher que falou, moça, posso falar com você? Falei, pode. E aí ela falou pra mim assim, ó, você vai passar por uma luta onde o Deus que você serve está contigo. Aquilo eu olhei assim também, não falei nada, né? Não briguei, não questionei, só pensei dentro de mim. Falei, Deus, o que mais falta na minha vida? E aí, passado poucos dias, aconteceu tudo isso. Você fala, mas como que você sabe que é uma guerra espiritual? Porque a gente já vem de gerações onde a gente vem trazendo como que eu costumo dizer? Umas origens, né? Então, assim, eu sempre ouvia vozes, Amanda, ouvia vozes. Já ouvi várias vezes pessoas chamarem no meu portão, quando eu saía não tinha ninguém. Então, assim, e naquele momento que eu passei por aquela experiência, ali eu senti que era Deus mostrando pra mim que Ele era Deus na minha vida. Assim que você teve a experiência, durante a experiência de quase morte, você vem do corpo, você se lembrou da conversa que você teve antes? Sim, lembrei. Lembrei da conversa que eu tive antes. Lembrei da mulher que havia falado pra mim, né? Então ali eu passei a entender. Eu não passei a enxergar aquilo como que eu posso dizer? Como se fosse uma coisa ruim. Eu passei a entender que era pra minha melhora. Mas como assim, Amanda? Porque existe na vida da gente coisas que a gente, né, deve liberar. E naquele momento eu tava com um sentimento muito ruim dentro de mim. Que seria o perdão. Então, tudo isso cadeou para que eu passasse, né, por o que eu passei. Mas você fala assim, mas o que o perdão tem a ver? Tem tudo a ver. Porque o perdão, ele é um sentimento, certo? Um sentimento onde você não pode, como é que eu posso dizer? Negar. E eu estava com isso dentro do meu coração. Então, eu precisei passar por esse processo para que eu viesse aprender sobre o perdão. Foi onde eu tinha as convicções, né, de tudo que eu passava. Nesse período todo, eu via coisas, ouvia coisas. E assim, como que eu posso te dizer? Era normal? Não era normal. Algumas pessoas, durante seu relato, a entrevista, comentam que elas sentem como se a experiência de quase morte tivesse sido causada. Você sente isso? Posso dizer que sim e ao mesmo instante que não. Por quê? Porque assim, eu costumo dizer que nada acontece por um acaso. Tem um propósito. Essas pessoas que comentam isso, e eu não sei como é que você entende essa possibilidade, mas algumas pessoas falaram como se antes de vir
para ter essa vivência no planeta Terra, houvesse uma espécie de planejamento. É como se você decidisse, ok, eu estou indo para fazer isso, e você participasse desse planejamento. E na medida em que você se distancia por causa do chamado véu do esquecimento, desse planejamento, haveria a necessidade de fazer como a gente fala na indústria automobilística, um recall, chama de volta aqui para a gente reposicionar algumas coisas. Isso é uma coisa que me chama atenção e eu penso, faz sentido para você, Amanda? Possivelmente sim, porque assim, é como se tivesse algo fora do lugar e tivesse que voltar para o seu lugar. Me diz uma coisa, qual é a sua memória mais remota? Quando que você começou a sentir que você via coisas que as pessoas não viam, que você escutava vozes que as pessoas não escutavam? Quantos anos você tinha? Eu acredito que uns 12 anos, mais ou menos. Uns 12 anos eu já... Mas assim, depois que eu casei foi pior. Porque eu via vultos dentro de casa, eu ouvia vozes, eu não conseguia dormir. Você nunca teve medo da morte? Não, nunca tive medo da morte. Essas experiências já mostravam que não era só aqui? Sim, porque eu tenho sempre em mente que não acaba aqui. Eu sou cristã, mas eu sei que o que se passa fora daqui. Posso dizer, né? Eu acredito no que possa acontecer fora daqui. Não termina aqui. Porque você falar que você é cristã quer dizer que o que te ensinam, mas não o que você experiencia. Sim, exatamente, entendeu? Isso vale inclusive para os cientistas, vale para o doutor André, vale para mim. Uma coisa é o que você aprende e que você pode tomar para você como verdade ou não, mas quando acontece com você é totalmente diferente, né? Quando eu estava na UTI, fizeram ter grupo para oração na Angola. Pessoas espíritas, então todas as religiões fazendo oração por mim. Aproveitando que você está falando isso, como é que você sabe que houve esse grupo de orações? Porque pessoas ao meu lado, né, pessoas de minha família mesmo, falaram para mim, mostraram o grupo, foram feitas redes sociais também, né, pedindo oração. Então, eu fiz essa pergunta porque também em outros relatos a pessoa comentou que onde ela estava na experiência, ela recebia, ela sentia que aquilo eram orações, e eu pergunto a você se você teve alguma percepção dessas orações durante a sua experiência. Sim, estive, sim. É uma sensação de que você tá, como é que eu posso dizer, cheia de... São sentimentos que você passa a não ter medo da morte. Mas por que você relaciona isso às orações que estavam fazendo em Angola, por exemplo? Quando a minha mãe vinha me visitar, ela falava. Ela falava e eu ouvia. Então aquilo eu ouvia e absorvia. Fazendo oração para mim. Então ali eu ficava agraciada, agradecida. Isso quer dizer que durante a sua experiência, então você via o local, você ouvia as pessoas e você também ouvia o pensamento delas. Não, o pensamento das pessoas não. Eu não conseguia ouvir os pensamentos das pessoas, mas quando a minha mãe chegava, né, na hora da visita e falava, olha, fizeram um grupo de oração, tanta pessoa tá na rede social, eu ouvia a minha mãe falar. Agora, eu queria que você nos explicasse, por favor, como é que era você enxergar o ambiente hospitalar e, aparentemente, simultaneamente você estava naquele campo de flores. Como é que essas duas realidades, digamos, visualmente funcionavam? Quando eu estava lá na área da UTI, eu via normal. Como eu estou vendo aqui agora. Porém, um ambiente todo branco, né? Tudo branco. E aí, quando eu ia para esse outro local, eu saía dar as mãos para esse homem e a gente já aparecia num campo, num jardim lindo. Assim, ou tinha uma passagem, ou tinha um caminhar? Como se a gente saísse pelo corredor e ali já aparecesse no jardim.
Você nunca estranhou? Não. Teve uma hora que você, respondendo a uma pergunta do Dr. André, você falou, ele perguntou do filme da vida, você explicou que era como se fosse um círculo, uma tela à sua volta. Você, naquele momento, é como se você estava só assistindo às cenas da sua vida ou você estava revivenciando-as? Não, eu estava vendo tudo que eu já havia passado. Eu no meio, no centro, e passando ao meu redor tudo que eu já tinha passado. Mas você tinha acesso ao sentimento das pessoas durante cada uma daquelas cenas? Tinha. E você consegue entender alguma razão da seleção das cenas que você tinha visto? Tinha algum propósito em você ver aquelas cenas? Sim. O propósito seria ali o perdão, que eu precisava liberar, Carlos. Ok, você está ali vendo aquelas cenas passando. Você não só via as cenas, como você também sentia, percebia, acessava o sentimento das pessoas durante aquelas cenas. Sim, 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 sim. E isso ajudava você a ver a importância do perdão? É isso que você quis dizer? Sim, é isso. Ali eu tinha o sentimento de cada coisa que se passava, então ali eu percebi, tive a concepção de que seria o perdão. Você, ao dizer que você estava no meio de uma tela que era circular, você me faz pensar, puxa vida, mas eu não tenho olhos atrás, por que não fizeram só na frente? Aí eu pergunto, nesse instante a sua visão era circular também? Eu olhava tudo ao meu redor. Eu fazia sempre assim, ó. Olhava tudo. Era como se eu movimentava. Olhava para um lado, para o outro. Mas então você precisava girar o que seria uma espécie de corpo que você tivesse para enxergar atrás? Sim. Não é que você tinha uma visão esférica, era como aqui, só que você precisava girar o corpo para ver o que estava acontecendo atrás. Eu virava assim. Eu virava para olhar o que se passava ao meu redor. Então me fale, por favor, sobre esse corpo. O que você virava? Que corpo é esse que você virava? Na verdade, eu não tinha. Era como se eu andasse flutuando. Eu virava. Era como se eu flutuasse. Eu não andava, eu flutuava. Veja só, você viu seu corpo físico lá. Você teve alguma curiosidade de olhar para si aqui, onde você estava? Porque você estava olhando um corpo, você estava olhando qualquer. Meus olhos estão lá. O que eu estou usando para olhar os meus olhos ali? Então você teve uma curiosidade de ver. Tenho mãos aqui, se eu sinto estar aqui, o que é estar aqui? Então, olhar no espelho eu não me olhei, Carlos, mas eu ficava sempre olhando para as minhas mãos. E você via mãos? Eu via, mas do outro lado, como se fosse apenas uma sombra. Eu olhava, mas eu conseguia ver o outro lado. Não entendi o que é ver o outro lado e o que é ver sombra, porque... É como se fosse uma transparência. Você via como se fosse um corpo meio que transparente, é isso? Isso. E ele era claro, ele era escuro, era luminoso, era... Claro. Com a veste branca, da mesma cor que o homem que estava do meu lado o tempo todo, com a veste branca também. E nada disso você estranhou? Não. Você, eu imagino que tivesse uma percepção, ok, morrer deve ser assim. Você teve alguma surpresa? Eu tive quando eu pedi a morte, né? Eu pedi a morte, então esse homem me mostrou o lado escuro, horrível. O que seria esse lado escuro? E quando eu vi a luz, eu não conseguia alcançá-la. E eu passei a entender que se eu morresse naquele momento, eu iria para um lugar horrível. Um lugar de escuridão. O que você viu de escuridão? Você pode nos detalhar? Pessoas gritando. Eu ouvia, não via. Eu ouvia. Só ouvia a escuridão. Eu via a escuridão e pessoas gritando muito. Mas ver assim mesmo, não via. Eu via só a escuridão e as pessoas gritando. Muito grito, muito grito, muito grito horrível. E aí, quando eu via a luz, eu tentava alcançar, mas não conseguia. E eu ficava naquela aflição de não querer estar naquele lugar mais. Então, você apontou quando eu vi a luz, aí eu pergunto, a escuridão e a luz eram localizadas ou era tudo à sua volta quando ele falava? A escuridão era como se eu estivesse aqui e a luz era como se estivesse lá. E eu não conseguia alcançá-la.
E aí, quando eu falava assim, eu tô morta, ele falava, não, você está apenas descansando. Ali eu passei a entender que não era a minha vontade, né, que prevalecia. E aí eu passei a entender também que se eu fosse naquele momento, eu não estava preparada. Você, quando olhou para a escuridão, você ouviu gritos. E quando você olhou para a luz, fora a percepção de que você não conseguiria chegar lá agora, que outra percepção você teve? Você teve alguma percepção, assim como você ouviu gritos e sofrimento aqui? O que você sentiu olhando para a luz? Olha, eu senti, ao mesmo tempo que eu senti aflita, né, de ver aquele escuridão e aqueles gritos, eu senti aliviada. Porque para mim ali eu entendi que ele não seria o meu fim. Mas se eu continuasse a pedir, né, a minha parte... É lógico que não é a vontade da gente que prevalece. Mas naquele momento, se eu partisse, eu não iria. Mas como eu vi a luz, né, veio na minha mente. Ó, ainda é tempo, né? Aí volto a relembrar novamente sobre o perdão. Ali foi que eu tive a certeza de que eu precisava, né, do perdão para poder seguir e sair daquele lugar. O que te atraía na luz? Só o alívio? Só o alívio. Não houve sentimento de paz? Você não... De paz, exatamente, de paz, de estar fora daquele lugar conturbado. Teve alguma coisa do tipo assim, quando eu olho para lá, eu me sinto conectada a tudo, eu tenho felicidade. Era como se eu tivesse uma conexão com a luz. Quando você imaginava o que fosse morrer, cada um cria a sua imaginação. Eu já fiz essa pergunta antes. Assim, a pessoa, ela imagina o que seja morrer, aí de repente ela morre, né, tem a experiência e vê que é tudo diferente do que ela pensava que seria. Porém, estranhamente, ela acha tudo natural. Eu tentei fazer essa pergunta para você, mas eu acho que eu não soube fazer a pergunta. Então eu pergunto se isso aconteceu com você ou não. É que nem eu falei, eu nunca tive medo da morte. Porém, eu achava que a morte, na minha cabeça, a morte era uma coisa horrível, né? Medonha de se vivenciar. Mas depois que eu tive essa experiência, Carlos, eu retiro, porque na verdade o mundo não acaba aqui, a experiência de vida não acaba aqui. E por que você começou a pedir a morte? Porque na minha concepção, na minha consciência, eu estava fazendo minha família sofrer naquele estado que eu estava. Mas não sofreria mais ainda você morrendo? Eis a questão, né? Mas na hora a gente não pensa nisso, né? Você tenta aliviar um lado, mas sabendo que trazeria mais dores, né? Com a partida. Mas na verdade, eu acredito que a partida em si, Amanda, pra mim, a partida ela não é uma coisa ruim, Carlos. Por que você fala isso, Amanda? Porque depois que eu tive essa experiência, antes eu já pensava, eu não tinha medo da morte. Porém, depois que eu tive essa experiência, tem coisas maravilhosas pra gente vivenciar. Não aqui. Aqui é muita sofrimento, muita dor. Lá não tem isso. Você teve alguma compreensão extra sobre por que aqui é um sofrimento? Eu acredito que por conta da sentimento de maldade. Hoje em dia as pessoas estão muito... Não ama mais, né, como deveria amar. Você, durante a experiência, entendeu a razão de estarmos aqui? É um processo que a gente precisa passar, né? Como eu havia dito. Então, você tem que passar por esse processo para ver qual é a conexão, o que está fora do lugar, o que precisa ser colocado no lugar. Você falou, o doutor André perguntou se você dormia, você comentou que você não dormia. Eu pergunto, você nunca sentiu fome? Não. Você nunca sentiu calor ou frio? Não. Você nunca se cansou? Não. Então você não tinha nenhuma percepção que você normalmente tem aqui com relação às necessidades de um corpo físico? Você não precisa de nada disso aqui. E você estranhou? Não. Para mim foi como se fosse natural. Você disse que deram você como morta. Inclusive, você falou que teve paradas e voltava. Quantas paradas cardíacas você teve, você sabe?
3. Uma foi concretizada, ligaram para minha família, aí minha família já começou a arrumar o funeral. Bem isso. Na verdade, eu virei um meme, né, no hospital, porque os aparelhos paravam e já não queria nem fazer o teste para confirmar se realmente estava, porque logo em seguida voltava os batimentos. Você, inclusive, me mostrou e você me mandou, eu vou colocar aqui no vídeo, um documento hospitalar. Eu queria que você me explicasse o significado desse documento. Um é o laudo, né, do médico que fala onde eu não mais falaria, não mais andaria, ia ficar em estado vegetativo, dependente, né, de alguém da família para os cuidados. Porém, quando eu saí do hospital na terça-feira. Na quarta-feira, a minha mãe queria comprar uma cadeira de roda. E eu não aceitei. Por que você não aceitou, Amanda? Porque o homem que estava sempre ao meu lado falou que estava cuidando de mim. Por que eu ia ter que aceitar uma cadeira de roda? Não aceitei. E falei com ela que eu ia conseguir. Falei escrevendo, né? Eu tive que readaptar, reaprender a escrever novamente. Até então, aí eu escrevia que eu não queria e que eu ia conseguir, que eu ia voltar a andar sim. E foi no intervalo de 15 dias. Eu comecei a fazer físio e fono, comecei com andador, comecei com a bengala 3 pés. Com menos de um mês eu já estava andando. Quando eu voltei no médico, nem ele acreditou. Eu falei, como assim? Eu falei, as coisas de Deus não se explica, se vive. Só falei isso. Você não comentou com ele sobre a sua EQM? Não comentei. Porque lá onde eu fui fazer o retorno é muitas pacientes, né? Então, assim, ele já atende na correria para dar tempo para atender todo mundo. E eu fui de uma cidade para outra, mas eu não cheguei a comentar com ele. Você achou que ele não acreditaria? Acredito que acreditaria sim, porque eu lembro que quando eu voltei, ele falou assim, o Deus que você serve realmente cuidou de você. Porque o estado que você estava era de não acreditar que você conseguiria. Numa entrevista, uma pessoa disse ter ouvido, numa situação que eu acho que lembra a sua, ela ouviu que ela deveria contar aqui, quando ela voltasse, que não importa o esforço que os médicos façam, se a pessoa vai voltar ou não é decidido lá. Isso de alguma forma ressoa em você? Sim. Eu acredito que, assim, Carlos, a gente tem que falar sim pelo seguinte fato, não é só uma, duas pessoas que passam por isso, né? Várias pessoas passam por isso. Porém, muitas têm medo de relatar, com medo de pessoas achar que é alucinações. Igual quando eu falei para pessoas da minha família, eles acharam que era alucinação. Né, que eu tive alucinação, porque assim, eu estava num quadro que eu estava com pneumonia, né, devido a tudo, eu ainda tive pneumonia, aí fiquei com vários problemas. Então, uma febre de 40 graus que não cessava, pressão alta, então assim, tudo. E de repente, em uma noite, em um dia, esse quadro estabilizar. Então, assim, muitos não acreditam. Então, a gente tem que sim falar sim. Para muitos que eles acham que é apenas alucinações, mal das medicações que a gente toma, não. Eu tomava muita medicação, eu tomava remédios, né, que segundo a medicina fala que é drogas fortes, e no fim, para eles, eu não tinha mais jeito. Porém, esse processo todo que eu passei com tendo esses problemas, eu estava num lugar onde eu não sentia nada disso, porém eu via que meu corpo estava ali tudo passando por aquele processo, mas eu não tinha esse sentimento de dor. E assim, eu via tudo que se passava ao meu redor. Amanda, teve um momento que você contou da história de uma pessoa da enfermagem que te maltratou, né? Na hora que você viu isso, pelo que eu entendi, né? E na hora você não tinha vontade de falar, ô moça, para com isso, você está me machucando, você não tinha raiva da pessoa, qual que era o seu sentimento? Eu não tinha raiva, porém eu não conseguia falar porque ali eu via que eu conseguia conectar só com o homem que estava do meu lado. E esse homem do seu lado, que você sentiu ser Jesus, como que era o rosto dele, como que era o tamanho dele? Ele era grande, porém o rosto eu não via. Eu via só a veste branca, porque o rosto brilhava muito, muito. Eu não conseguia enxergá-lo. E esse grande,
É o tipo grande quanto, assim, tipo 2 metros de altura, 3. Grande de ultrapassar teto, ultrapassar prédios, enorme. E ele, calma, ele estava do seu lado no quarto? O tempo todo. Era como se fosse uma luz que ultrapassava. Mas você viu o corpo dele também, você disse? Sim, o corpo sim. Eu andava segura as mãos, porém o rosto eu não enxergava, porque brilhava muito. Mas ele era maior que o teto, mas eu não compreendo isso. E cabia lá no quarto? Como que é isso? Porque assim, eu via ele grandão e pra cima eu olhava, só brilhava. Então eu não tinha concepção de que tamanho que era, mas era bem grande. Tanto que no jardim, quando a gente passeava, era como se fosse um raio de luz e eu andando. E no jardim, esse homem também, você via as pernas, o braço dele? Não. Sim, sim, mas o rosto eu não havia. Então, assim, então eram pernas gigantescas, é isso? Eu me sentia um grãozinho de mostarda, pequenininha. Entendi. E eu lembro que antes de eu acordar do coma, ele me colocou na palma da mão dele e fez assim. Depois eu não lembro de mais nada. Eu acordei e ele já estava fazendo a intubação. Interessante isso que você contou. Eu lembro que a gente conversava e aí eu lembro que o médico falou que não tinha mais jeito, que às 10h50 da manhã, né, desligaria os aparelhos porque já não tinha mais o que fazer. E 7h30 da manhã eu acordei. E eu lembro que ele me pegou, me colocou na palma da mão dele e fez isso no coração. E eu acordei. Quando eu acordei, os médicos já estavam fazendo a intubação. É como se convivesse mais de uma percepção ao mesmo tempo, né? Ele está ao lado como se fosse uma pessoa, ao mesmo tempo parece que não há um término do que é a pessoa, como se você olha para uma pessoa normal, você olha para a cabeça, acima não tem mais pessoa. O que você fala dá a impressão de que você olha para a cabeça, mas você vai olhando para cima, é como se ela continuasse até o infinito. Ao mesmo tempo, às vezes você sente estar andando ao lado da pessoa e ao mesmo tempo, no segundo seguinte, você é um grão de mostarda. É isso? Isso. E detalhe, Carlos, eu não havia falado, mas nesse período que eu fiquei em coma, esse homem falava para mim assim: eu vou te mostrar quem é para estar do teu lado. Eu vou te mostrar quem é que é para estar do teu lado. E realmente ele me mostrou. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Amanda, que já foi publicada ou será publicada nos próximos minutinhos. Você vai amar. E se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque aí você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo, saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-lo?